Senhor Jesus, Senhor, nos dê esse coração, Senhor, de obedecer. Senhor, nos dê, Senhor, esse princípio, Senhor, para que sejamos, Senhor, abençoados por Ti. Senhor, hoje o Senhor tem nos falado, hoje o Senhor tem nos direcionado. Senhor, nos leva, Senhor, também, Senhor, a receber, Senhor, essa direção, Senhor, para a igreja, para a nossa vida, como prática, Senhor. Nos dê, Senhor, essa reação. Senhor, não queremos, Senhor, filtrar nada, não queremos, Senhor, questionar, mas queremos, Senhor, apenas, Senhor, ouvir e praticar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos falado. Por isso, lava o nosso coração, lava a nossa mente, a nossa consciência. Nos dê, Senhor Jesus, essa obediência que tanto agrada o Senhor. Que isso seja, Senhor, real na nossa vida. Que isso seja, Senhor, um princípio, Senhor, que rege o nosso viver diariamente. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, porque nós amamos o Senhor. Senhor, seja conosco nessa manhã, fala ao nosso coração, nós te amamos. E muito obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos comprou. Ó, Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos resgatou e nos colocou nesse viver, que é o viver da igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor, que o Senhor sempre nos dá a oportunidade de servirmos a Ele. Todos aqui, ou pelo menos quase, né, estão envolvidos em alguma prática, em algum serviço. E isso é louvável diante do Senhor. O tempo passa, não é verdade? Os dias passam, as semanas passam, os meses passam, os anos passam. Quer ver uma coisa? Daqui a pouquinho já acabou 2026. Assim como foi em 2025. E considerando, quando, irmãos, nós falamos a palavra, primeiramente é para nós, tá? Eu, particularmente, a palavra primeiramente é para mim. Eu tenho me perguntado, Senhor, o que ou como a sua palavra me encontrou, ou como a sua palavra operou em mim, ou como eu reagi à sua palavra. O que eu produzi para o Senhor nesse último ano? Qual que é o nosso saldo celestial? Você fica triste, eu fico triste, todos nós. Fato. Quando você abre o seu aplicativo bancário, você vê lá no vermelho, né? Quem aqui não fica triste? Quem aqui que fica alegre vendo um saldo negativo no banco? Ainda mais, né, nessa dificuldade de hoje, né? Ninguém fica alegre. Mas e se o Senhor te permitisse ver o seu saldo celestial? Qual é o nosso saldo? Está positivo ou está negativo? Está no azul ou está no vermelho? Irmãos, tudo que nós fazemos e o resultado do que nós fazemos, ele provém de uma única coisa: obediência. Se eu obedeço, porque às vezes eu sou um com o Senhor e os encargos vêm, a direção vem, não é isso? E eu não somos um. Mas na prática, como que tem sido? Então, considerando bastante o que temos visto, principalmente em Gênesis nos últimos tempos, e algumas experiências de alguns homens, como já vimos o de Saul, eu acredito que nós poderíamos considerar algumas coisas aqui. Alguns pontos, se você tem a prática de anotar, anota para depois você desfrutar dos versículos aí, das porções. Deus dá uma ordem a Saul. O que nós precisamos entender concernente à palavra de Deus? Irmãos, a obediência a Deus, ela precisa ser absoluta. Se a minha obediência é relativa, na verdade não há obediência. Nós vamos ver a experiência de Saul aqui.
Saul obedeceu em partes, mas para Deus Saul não obedeceu. Não sei se você me entende. Sabe aquela situação que você faz em partes? Irmãos, para Deus ou é obediência absoluta ou não é. Ou a obediência é absoluta ou não é obediência. Não sei se você me entende. Então Deus dá uma palavra para Saul. 1 Samuel 15, versículo 1 fala o seguinte: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Atenta. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Presta atenção. O que Amaleque fez a Israel, Amaleque teria uma consequência. Ter-se posto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Versículo 3: vai, pois, agora e fere. Mais claro do que isso, né? Aqui a palavra foi clara como um dia. Aqui não pode falar que não entendeu. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs-se emboscadas no vale, e disse aos queneneus. Beleza, vamos para o versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas. O que Deus disse? Fere. Saul feriu. Certo? Olha como que às vezes a nossa mente, irmãos, ela nos corrompe. Às vezes o Senhor disse, eu pratiquei, mas como foi a prática? Foi completa aqui. A mente de Saul já deu uma apaziguada nele, falou: não, você cumpriu o que Deus disse. Deus falou para você ferir, você feriu. Aqui fala que ele feriu. Feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Aqui o lado bom da alma de Saul opera fortemente. Aqui passou-se na mente de Saul um filtro. A palavra veio, Saul filtra e Saul faz. Saul age de acordo com sua mente, de acordo com aquilo que ele pensa ser o certo e o errado. Não, horas aqui tem o rei, tem um rebanho gordo, uma gordura boa. Vamos poupar para sacrificar ao Senhor. Presta atenção. Não era para eles, é para sacrificar ao Senhor. Agora o que é vil e o que é desprezível, nós destruímos. Nós somos assim. O que nós concordamos, nós fazemos. O que nós não concordamos, nós não fazemos. Mesmo que Deus tenha falado para fazer. Somos o nosso velho homem. Quando fala somos, irmãos, eu estou falando o nosso velho homem, nosso primeiro Adão. Somos ou não somos assim? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Nós somos ou não somos assim? O que é vil, vamos destruir. O que me aplica, o que me apraz, vamos fazer. O que não apraz, não vamos fazer. Tá bom. Versículo 10, então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei,
porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas. Ora, Saul não destruiu, mas Deus fala aqui que ele não executou a palavra, ou seja, não houve uma obediência absoluta, houve uma obediência relativa, e a obediência relativa para Deus não vale nada. Não sei se você entende a seriedade disso, irmãos. Deus tem nos dado uma direção, Deus tem nos mostrado o caminho. Como temos reagido? Então, versículo, ainda continuando, então Samuel se contristou a noite toda e clamou ao Senhor. Versículo 12, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou a descer a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu, Senhor. Executei as palavras do Senhor. Olha só a seriedade disso, Dulce. Executei as palavras do... Na mente caída dele e corrompida, ele tinha executado, mas para Deus ele não tinha feito nada. Não sei se você entende, irmãos. Versículo 14, então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este aos meus... Ou seja, peraí, tem um negócio errado, filho. Que barulho é esse? Que berrado, né? Que mugido, sei lá. Que balido de ovelha mesmo. Que balido é esse que eu estou escutando aqui? Peraí, você não tem ovelha. De onde saiu essas ovelhas? De onde saíram essas ovelhas? Porque pelo que Deus fala... Presta atenção aqui. Tete a tete, Samuel e Saul. Samuel sabia o que Deus havia pedido, certo? Que era destruir todo o povo e todo o rebanho. Ali, certamente Saul não tinha um rebanho ali. Então Samuel está, peraí, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo aqui? Aí houve o balido. Que balido é esse de ovelhas? E mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas. Irmãos, às vezes nós temos poupado o melhor, não para o Senhor, mas para nós mesmos. Agora você precisa aplicar isso aqui. E dos bois para o sacrificar ao Senhor. Irmãos, o que Deus mais amava eram os sacrifícios. Os sacrifícios foram estabelecidos, você sabe muito bem, em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, ali já houve o primeiro sacrifício. Você sabe muito bem disso. Você vê, por exemplo, na história de Abraão sacrificando. O que Deus mais amava, irmãos, era o sacrifício. Porque o sacrifício, você sabe muito bem, que representa a expiação pelos pecados. Então o que Deus amava, mais amava, irmãos, eram os sacrifícios. Está entendendo ou não? Mas a fonte, o motivo, ou seja, ou a intenção, por mais que você quer saber um sacrifício que Deus ama, um sacrifício que Deus recebe, um sacrifício que provém da obediência à sua palavra. Agora, um sacrifício que não provém da obediência pode ser o mais gordo que Deus despreza. Está vendo só a importância de nós termos essa percepção e visão, irmãos? Então, para sacrificar ao Senhor, não é isso? O resto, porém, destruímos totalmente, ou seja, o que nós poupamos não foi para nós, foi para o Senhor. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala, ou seja, fala Deus, né? Fala que eu estou, ou seja, provavelmente, Flávio, Saul deve ter falado: opa, um crédito a mais na minha conta celestial com o Senhor, está no azul, né? Deus vai me receber, ou seja, poupei o melhor para ele, o mais gordo, o mais...
E esse fala aqui, realmente, irmãos, eu imagino que foi com o coração bem, né, confiante. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Versículo 18: enviou-te o Senhor este caminho, e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores. Então a questão, a destruição, era a representação do pecado. Então ali era como se Saul tivesse poupado o pecado. Entendeu? Vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Versículo 19: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então o fato de Saul ter poupado o melhor rebanho ali, a melhor gordura, era na verdade diante dos olhos do Senhor mal. A desobediência, ou a não obediência diante dos olhos do Senhor, irmãos, Deus, ele olha e Deus fala, né? Deus não se agrada, porque para Deus aquilo que Saul fez foi mal, por mais que o seu lado bom da alma tivesse falado que era bom. Senhor Jesus, como que nós temos reagido à palavra do Senhor? Quando Deus dá uma direção, quando nós temos, irmãos, N ferramentas para a prática da palavra, como nós temos recebido essas ferramentas? Ou como nós temos agido de acordo com essa palavra que Deus tem nos dado? Nós precisamos considerar muitas coisas. Ó Senhor Jesus. Versículo 20: então disse Saul a Samuel, olha só que debate, hein? Presta atenção que debate. Disse Saul a Samuel, pelo contrário. Samuel fala o que Deus pediu para falar, e Saul, com sua mente caída, contraria aquela palavra de Samuel, o Tião. Aí Saul fala, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, porque na cabeça dele ele obedeceu. Na mente dele ele obedeceu, ele foi, ele executou, ele fez ou não fez? Em partes. Não de acordo com o que Deus havia designado. Não, pelo contrário. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Aí Samuel entra com o versículo 22 que nós lemos aqui. Porque, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer, ou seja, quer dizer que o Senhor tem prazer em holocausto, como eu já disse aqui. Deus tinha prazer em holocausto. Mas ele fala algo além, ele vai além disso, ele fala, tem o Senhor tanto prazer, não é nem prazer, é tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Ou seja, em outras palavras, Saul, por melhor que seja o sacrifício, por mais gordo que seja, por mais bonitos que sejam os animais, eles vieram, ou isso proveu de uma desobediência a Deus. E Deus não recebe. Irmãos, isso é sério, né? Todo caos na humanidade, todo caos, vamos generalizar, todo caos na humanidade. Tudo que nós vimos, tudo que nós já presenciamos, tudo que nós já lemos, irmãos, tudo isso surgiu de uma desobediência. A desobediência é terrível. Todo caos que você vê, tudo que tem, tudo de mal, todo mal, isso proveu, irmãos, de uma desobediência lá no Jardim do Éden. Porque a primeira coisa que Deus pediu para o homem, o que Deus pediu para o homem? Qual que foi a primeira exigência de Deus? Obediência. Mas Deus deu ao homem a capacidade de decidir. Então o homem opta por não obedecer.
E o contrário da obediência é o quê? Não existe meio termo. Para Deus, o contrário da obediência é o quê, Yane? E se nós não obedecemos, o que é que nós somos? Desobedientes. Olha só onde nós estamos, né? Às vezes achamos que estamos bem, né? Sim, graças ao Senhor, estamos praticando, mas de acordo com uma palavra de comando, graças ao Senhor por isso, ou temos filtrado alguma coisa, ou temos poupado o gado gordo, ou temos poupado a Gag, ou temos poupado, irmãos, muita coisa. Como que nós temos agido quando a palavra chega em nós, né, Flávio? Oh, Senhor Jesus. Abre para mim na King James atualizada, esse versículo 22 aqui, por favor. 1 Samuel 15, 22, na King James, eu acho que a tradução dela é mais clara. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que e a submissão A obediência provém de um coração submisso. Nós lemos no ponto 1 da menção agora há pouco, não é isso? Que às vezes o Senhor ainda não encabeça-nos totalmente, porque ainda somos resistentes à sua autoridade. Irmãos, a obediência é resultado de um coração para o Senhor, um coração aberto. Tudo, irmãos, o problema de Saul não estava nas atitudes em si de Saul, as atitudes foram resultados de um coração. Está entendendo ou não? Agora para você entender, versículo 23, porque a rebelião, que é a rebeldia, que é a desobediência, é como o pecado de feitiçaria. A desobediência é como ser um feiticeiro. Ser desobediente é ser como um feiticeiro. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Horas, mas Saul não fez em partes. Então quando ele fez em partes, ele rejeitou a palavra. Está entendendo? Ele filtrou a palavra. Então, irmãos, ele não obedeceu a palavra. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Deu ouvidos à sua voz. Obedeceu outra voz, né? Versículo 25, agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Versículo 26, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu, que é melhor, e deu ao teu próximo, que é melhor do que? Quem que era o próximo? Davi. Mas aí você fala, mas Davi, poxa vida, Davi aprontou tanto, irmãos. Oh Senhor Jesus, Davi falhou, assim como Abraão falhou, Abraão errou, mas Deus, irmãos, ele sonda como que Davi é reconhecido de uma forma geral, de uma forma completa. Davi é conhecido o homem segundo, porque Davi tinha um coração para obedecer a Deus. Saul não tinha um coração para obedecer. E se ele não tinha um coração para obedecer, ele não ia obedecer. Já Davi tinha um coração para obedecer. Então o coração de Davi o levava à obediência, mesmo que ele falhasse. Irmãos, porque Deus já nos conhece. Romanos 8, 29. Abre comigo aqui, por favor, rapidinho, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu.
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos? 30. E aos que predestinou, a estes também? E aos que chamou, a estes também? E aos que justificou, a estes também? Aos que de antemão conheceu. O que é conhecer de antemão? Conhecer antes da existência. Deus, ele já nos conhecia antes da existência, da nossa existência. Irmãos, porque nós estamos inseridos no tempo, o tempo, ele tem começo, meio e fim. O tempo, ele tem começo, meio e fim. Já vimos sobre isso dias passados, a respeito de qual a função do tempo, qual a finalidade do tempo. Os irmãos sabem disso. Mas Deus está fora do tempo. Então, para Deus não tem tempo. Irmãos, para você entender, o tempo é como esse quadro aqui, a nossa vida, o tempo. É como esse quadro aqui, está vendo? Aqui está o tempo. E Deus está fora do tempo. Então Deus olha para o tempo e Deus conhece tudo no tempo. Eu não sei se você entende. Deus já nos conhecia antes de nós nascermos, Deus já nos via nesse quadro aqui, que é o tempo. E Deus já sabia quem seríamos, assim como ele viu Davi. Por isso que ele chama Davi. E por isso também que ele te chamou e me chamou, como fala em Romanos capítulo 8, que lemos agora. Porque ele, aos que de antemão conheceu. Então ele já nos conheceu porque ele nos via, ele está fora do tempo. E quando o Senhor também morre, Hebreus fala sobre isso, que ele ofereceu o seu sacrifício pelo Espírito eterno. Então esse sacrifício do Senhor saiu do tempo e veio para a eternidade. Ou seja, então qualquer um que crer no Senhor durante toda a linhagem do tempo é lavado pelo sangue, entendeu? O Senhor está fora do tempo, então ele nos chamou antes de nós nascermos. Assim como ele chamou a Davi. Olha só, alguém que é melhor do que tu. Horas, irmãos, Davi aprontou muito. Mas para Deus ele era melhor, porque ele tinha um coração para Deus mesmo falhando. Irmãos, mesmo falhando, que falhemos obedecendo a palavra do Senhor. Pondo em prática a palavra, irmãos. Sabe, porque nós somos falhos, nós somos caídos, todos sabem disso. Todos temos dificuldades, fraquezas. Mas, irmãos, vamos obedecer a palavra do Senhor. Versículo 29 de 1 Samuel 15 fala o seguinte: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore o Senhor, teu Deus. Irmãos, aqui Saul perde o reino. Não porque ele não obedeceu, mas porque ele obedeceu em partes. Porque foi uma obediência relativa e não absoluta. Agora quer ver outro exemplo aqui, rapidinho comigo? Abra Gênesis, capítulo 8. Gênesis 8, 13. Noé. Vimos o alimento diário dessa semana, né? Falando sobre Noé também, a experiência de Noé. Versículo 13 de Gênesis 8. Sucedeu que no primeiro dia, presta atenção, no primeiro dia do primeiro mês, então é o primeiro mês, o primeiro dia, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé, olha só, removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o sol estava. Presta atenção, quanto tempo Noé passou naquela arca, Flávio? Agora você pensa o estado que estava aquela arca, meu irmão. Pensa no que estava ocorrendo ali dentro. Foi dentro ali que o coração de Cã também provavelmente se corrompeu ali dentro. Mas pensa no estado que estava aquela arca, irmãos. Ali eram vários animais de várias espécies, irmãos, e o negócio não estava bonito ali dentro, não. Noé tira a cobertura e olha. Opa, se é eu e você, o que nós fazemos? Vamos pular fora disso aqui, porque o negócio aqui está feio, está enxuto, está seco, está igual esse chão aqui. Na nossa percepção, na nossa mente humana, é sair para fora, irmão. Vamos liberar esses animais aqui, esse pouco, o negócio está feio aqui dentro. Primeiro mês do primeiro ano.
Primeiro dia do primeiro mês. Estava seco, certo? Versículo 15. Não, versículo 14. E aos 27 dias do... Então já passou aquele primeiro mês inteiro, já passou 27 dias do segundo mês. E Noé dentro da arca, e o solo seco. Isso que eu quero que você entenda. Seco, seco. Na mente, vamos sair, já não tem água. Mas, irmãos, passou um mês, passou praticamente 2 meses. Noé olha de novo e o solo, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca. Sai da arca, e contigo tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres de teus filhos, e os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra e sejam fecundos, e nela se saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres. Olha a obediência de Noé. Na mente, né, Flávio? O negócio não tem problema. Irmãos, tudo, irmãos, na nossa vida, tanto na nossa vida com o Senhor, na nossa vida espiritual, tudo se resume, irmãos, a obediência a uma palavra de comando. Se Deus disse, vai. Se Deus não disse, não vai, meu irmão. Assim era, lembra da época do tabernáculo no deserto, a nuvem, lembra? A nuvem se movia, a turma toda se movia. A nuvem parava, a turma toda parava. Quem dava direção era a nuvem, porque era a presença de Deus, né? Irmãos, é isso, a obediência é isso. Quando Deus fala, façamos. Quando Deus não fala, não façamos. Aqui está a obediência de um homem que foi bem-aventurado. Você leu na leitura de hoje que Noé andava com Deus. Então é isso que faz toda a diferença, irmãos. Não é fazer por fazer, é fazer segundo uma palavra de comando. Abraão, né? Capítulo 22. Olha só, Abraão também não foi, irmãos. Aqui não houve uma obediência relativa. Abraão tinha N motivos para não entregar Isaac, irmãos. Tinha N motivos, mas ele entregou Isaac. Ele obedeceu, ele foi fiel. Você sabe muito bem da história, quando Deus, Gênesis 22, 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você já viu sobre isso? Ele não protelou, ele não esperou, ele não aguardou. Não é isso? Ele levantou de madrugada. Irmãos, quando é para fazer, que façamos. Não é isso? Vamos ficar protelando para quê? Todo sentimento de protelar, de adiar, irmãos, gera em nós um desânimo. Vamos ser obedientes à palavra do Senhor. Se é para praticar, vamos praticar. Se é para sair para pregar o evangelho, vamos sair. Se é para praticar a casa de adolescentes, vamos praticar. Se é para praticar o TCI, vamos praticar. Entendeu, irmãos? Aí Deus pede Isaque a Abraão. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, a Isaque, e Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia. Terceiro dia, caminhou 3 dias, já pensou? Andando Abraão e Isaque. E Abraão olha para Isaque, Isaque não sabe de nada. E o coração de Abraão, que é pai, também era homem, humano, irmãos, ali a 1000 por hora ali, ó. Mas o que levou Abraão a levar Isaque sem titubear? A obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra gera bênção na nossa vida. Irmãos, quando nós nos posicionamos para obedecer, correntes de maldição podem ser quebradas na nossa casa, na nossa família. Pela obediência de um, maldições são quebradas em famílias, em lares, em casamentos, em casas, quando um se posiciona. Lembra de Raabe, Josué? Uma mulher, irmãos, perdão da palavra, uma prostituta, que não tinha nenhum futuro, nenhuma expectativa, porque ouviu a palavra de Deus e obedeceu a palavra de Deus, salvou não só ela, mas a sua casa. E foi também, irmãos, por meio da linhagem de Raabe que veio o Senhor, Jesus Cristo.
Irmãos, pela obediência, pela sua obediência, irmãos, maldições podem ser quebradas. Maldições que vêm decorrendo de linhagem, de geração para geração, irmãos. Talvez porque várias desobediências, em gerações, em eras, o acumulado de desobediências trazem maldição, mas quando um se posiciona, não, eu vou obedecer, não de forma relativa, mas de forma absoluta, eu vou obedecer, irmãos, nesse momento maldições são quebradas, e a bênção vem sobre lares, a bênção vem sobre casas, sobre casamentos. Irmãos, obedecer, irmãos, é a chave da bênção, mas que provém de um coração sincero, um coração aberto. Aí Abraão entrega Isaac, né, vai, versículo 5, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e o colocou sobre Isaac, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo que está na sua mão, e o cutelo, e a lenha que está comigo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para ele, Abraão vê, né? Aí o que Abraão fala? Deus proverá para si. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. É o que fala em João 8,56, quando o Senhor fala que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ali Abraão já estava, irmãos, testemunhando que Deus haveria de prover um cordeiro para o holocausto, que iria nos substituir, iria substituir a Isaac e iria substituir a todos nós. Irmãos, isso é obediência, mas mesmo assim ele não titubeou, ele nunca tinha visto isso acontecer. Ele falou para os seus servos, embora nós vamos, havendo adorado, nós voltaremos. Isso aqui era o plural, ou seja, eu vou voltar com ele, não sei de que jeito, porque até aquela época eu nunca tinha ouvido falar de ressurreição, ninguém tinha sido ressuscitado. Abraão nunca tinha ouvido falar e muito menos visto ressurreição, mas ele, pela fé, ele testemunhou, nós voltaremos. Mas por quê, irmãos? A obediência estava em primeiro lugar. Aí ele foi, ofereceu, aí sabemos muito bem, não é isso? Versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Olha só, pensa, você que é pai, né? E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Isso é obediência. Uma das mais difíceis de obedecer foi essa de Abraão aqui, porque envolveu família, envolveu ente querido, envolveu, irmãos, aquele filho amado. Mas para Abraão, ele já tinha se desprendido de Isaac, quando ele falou sobre o rapaz, eu e o rapaz, ou seja, não é nem mais meu filho, é o rapaz aqui. Entendeu? Ele já tinha aquela desconexão de afeto, aquele apego, não, eu não abro mão, eu não desgarro disso aqui. Irmãos, já tinha sido cortado. Ali era uma oferta em obediência a uma palavra. Irmãos, que nada nos faça apegar e que nada nos impeça de obedecer a palavra do Senhor. Porque todos nós temos Isaques. Cada um aqui tem 1 ou 2 ou 3 Isaac que atrapalha-nos a obedecer a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, o que te atrapalha a obedecer é justamente o que Deus te pede. Agora sim, agora pegou fundo. Por quê? Aquilo que mais você é apegado e aquilo que mais te atrapalha a obedecer é o que Deus te pede em holocausto, em sacrifício. Oh, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, né? Aí ele levantou, mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Olha, Abraão sempre eis-me aqui, né? Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro ou um cordeiro, dependendo da tradução, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu. O holocausto foi oferecido, mas segundo a palavra.
segundo uma voz de comando. Você está entendendo, irmão? Porque se Deus não fala para Abraão com isso, Abraão tinha imolado Isaac. Sem titubear e sem pensar duas vezes. Obediência. Como nós temos obedecido a palavra do Senhor. Abra comigo rapidinho aqui. Por gentileza, Isaías. Senhor Jesus. Ou melhor, irmãos, vamos, para ganhar tempo aqui, Marcos, depois a gente vê sobre isso aqui. Marcos capítulo 3. O tempo já é pouco. Marcos 3. Marcos capítulo 3, versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Irmãos, às vezes acontece muito de nós, diante do que Deus tem nos mostrado e do que Deus tem dado como ferramentas para a igreja, nós não, como é que eu falo? Nós não reprovamos com palavras, mas nós também não nos ajuntamos, nós não estamos juntos ali. Quando Jesus fala com o homem da mão ressequida aqui, e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio, ou seja, sai de onde você está, ou das extremidades onde você está, e vem para o meio, vem para junto da prática da palavra, ou para junto da prática das ferramentas. Irmãos, ficar do lado de fora, irmãos, é um perigo. Porque do lado de fora nós observamos e nós analisamos. Quando você está envolvido na prática, você está ali tomando conhecimento, você está ganhando experiência, irmãos, então você está no meio da turma, você está praticando a palavra, entendeu? Então você não tem tempo para ficar analisando o que dá certo e o que não dá certo. Quem está de fora observando das extremidades, irmãos, passa a analisar. Lembra de 1 Samuel capítulo 6, Mical? Eu não sei se você lembra, não vamos ler por causa do tempo. 2 Samuel, né? 6, Mical. A arca está voltando para Jerusalém, a arca de Deus, que era a presença, a morada de Deus, onde a arca estava, Deus estava. 2 Samuel 6 fala que a arca vem voltando e Davi, irmãos, junto. Rapidinho, abre comigo, lê 2 Samuel capítulo, abre aqui 2 Samuel capítulo 6. Rapidinho comigo, só para você ganhar sentimento junto. Aqui, ó. Versículo 2 Samuel 6,16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Estava longe, estava na extremidade. Olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando ou celebrando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Quem está de fora só despreza quem está no meio praticando, irmãos. Quem está de fora só fica analisando quem está fazendo e despreza. Falou, isso aqui não dá certo. Muitas vezes reprova, né, Flávio? Muitas vezes ali analisa, porque está de fora, não está envolvido. Mical estava desprezando, estava analisando e desprezou Davi. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que lhe armava Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Olha, para abençoar a sua casa. O que Davi veio fazer? Ele não veio, irmãos, procurar o almoço ali, falar com a esposa que o almoço estava atrasado, ou não veio cobrar da esposa nenhum serviço dela que ela tinha deixado de fazer. Davi veio abençoar a sua casa. Quando nós praticamos e quando nós estamos envolvidos, irmãos, é isso aqui que nós estamos falando, nós abençoamos a nossa casa. Está envolvido com a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, traz bênção para casa. Quer ser abençoado, irmãos? Pratica a voz do Senhor, a palavra. Aí voltando para abençoar a casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar, já foi direto e jogou os 2 pés no peito dele. E lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo,
se descobre um vadio qualquer. A mulher chamou o esposo, que primeiramente era esposo, mas também era um rei, de vadio. Irmãos, quando nós estamos de fora, muitas vezes nós analisamos dessa forma. Agora abra comigo rapidinho, por favor, Números 11. Números 11. Números. Ó Senhor Jesus, Números 11, capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades no arraial. Irmãos, não fica na extremidade, é um perigo o fogo vir te pegar. Quer ser abençoado? Vem para o meio, como o Senhor falou com o homem da mão ressequida, vem para o meio da turma. Irmão, se envolva, se apresenta, eis-me aqui, em que eu posso ser útil. Vamos, irmãos, pôr em prática. Não é verdade? Vamos obedecer a palavra do Senhor, porque como fala aqui em João, deixa eu me ver aqui se é João. Deixa eu ver aqui se é João 6. Acho que é. Isso quando o Senhor fala que ele veio para fazer, porque desci, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Lucas, rapidinho comigo, Lucas 11. Senhor Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu. Estava falando da mãe do Senhor, Maria. E os seios que te amamentaram. Olha o que o Senhor respondeu. Ele, porém, respondeu antes: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Irmãos, o povo disse: bem-aventurada é aquela que te trouxe ao mundo, aquela que foi a receptora, escolhida por Deus para receber o Deus em carne. Mas o que o Senhor falou? Mais, ou seja, antes disso, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Em algumas traduções, a obedecem. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Obedeça a palavra. Irmãos, porque da mesma forma como o caos entrou neste mundo pela desobediência, também pela obediência de alguns, irmãos, histórias foram mudadas. Você vê a obediência de Noé, você vê Abraão, você vê, irmãos, Raabe, você vê a própria Maria sendo obediente a uma palavra de Deus. Ela aceitou a sua incumbência de uma forma maravilhosa e concebeu, trazendo ao mundo o Salvador. Irmãos, obediência. Não vamos filtrar o que dá certo, o que não dá certo. A nossa mente faz isso. Ah, não, isso dá certo, isso não dá certo. Irmãos, vamos sair disso. Não vamos ser como Saul, não vamos tomar na palavra de Deus de forma como uma obediência em partes ou relativa. Porque quem obedece em partes, irmãos, para Deus não obedece. Vamos abrir o nosso coração. Vamos pôr em prática o que Deus tem nos falado. Vamos colocar as ferramentas em prática. Vamos fazer 2026, irmãos, um ano diferente. Vamos abraçar mais os encargos, as ferramentas. Vamos ser mais um com os irmãos, com a prática. Vamos nos apresentar. Tenha experiência. É o que eu já falei com alguns jovens. Isso eu falei com alguns jovens, irmãos, e é um fato na minha vida e na sua vida. O conhecimento que você tem da palavra
dependendo do que você encontrar pela frente, não vai ser necessário na sua vida. O conhecimento de Bíblia, o conhecimento da palavra, sim, nós precisamos conhecer, mas o conhecimento precisa nos levar a uma prática. Né? Que Tiago fala que aquele que ouve e não pratica, engane-se a si mesmo como olhando-se no espelho. O que nós sabemos, o conhecimento de Bíblia, da palavra, de versículos, irmãos, não é o suficiente. Você sabe a única coisa que ninguém tira de você, ou que ninguém pode nem falar o contrário disso, é a experiência que você tem com o Senhor. Se você está envolvido na pregação do Evangelho, se você apenas conhece o que é a pregação do Evangelho, já ouviu falar, e alguém fala algo contra isso, você é balançado, irmão. Mas quando você está envolvido em algo que você experimenta, você vê Deus ali, você vê Deus operando ali de uma forma muito clara, de uma forma muito viva. Pode falar o contrário, o que for, mas que aquilo não te abala porque você experimentou. Você viveu, não foi algo que alguém te contou, foi algo que você experimentou. O que nós vivemos, a experiência que nós temos com o Senhor, ninguém anula. E ninguém pode falar o contrário disso aí. Jesus é o Senhor. Pequenos grupos, vamos ruminar um pouquinho, amém?